prazer estarmos aqui com vocês. Tá? Viemos rever o nosso amigo, pastor Samuel. Continua sendo o nosso pastor. Sempre que a gente precisa, a gente liga, a gente conversa, a gente pede conselho. E viemos aqui hoje rever o pastor, a irmã Mônica e conhecer os irmãos. Então é um prazer muito grande para nós estarmos aqui com vocês na manhã de hoje. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome. É na certeza de que o Senhor atende às nossas orações que nós cremos que o teu Santo Espírito já está aqui para nos encher. Amém. Que o Senhor nesse momento faça com que nós venhamos a pararmos, refletirmos e meditarmos na necessidade que nós temos da presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. Fala com cada um de nós sobre as nossas necessidades na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Ionara. Nós viemos lá de Salvador, de um distrito chamado Águas Claras. O bairro leva o mesmo nome do distrito. Quando vocês chegam ali de Salvador, é um dos primeiros bairros. O pastor Samuel foi nosso pastor por 4 anos. Né? Irmãos, eu tenho notado que existe uma necessidade dentro da igreja. E nós nunca ouvimos falar tanto da necessidade de nós buscarmos mais a presença do Espírito Santo. Eu trabalho com mordomia dentro da igreja já há cerca de uns 12 anos. Então, há 12 anos que eu ouço falar nitidamente que a gente recebe o material que é a necessidade que nós temos do batismo diário do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a gente sabe que quanto mais a gente tem a oportunidade de aprender, de ampliar os nossos horizontes no que diz respeito à nossa vida espiritual, termos mais conhecimento, automaticamente maior se torna a nossa responsabilidade com todo aquele conteúdo que o Senhor nos oferece. Então é por isso que nós nunca podemos esquecer que toda bênção tem consigo grandes responsabilidades, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual. E nos últimos concílios de mordomia que eu tenho participado, o tom tem sido esse. E realmente, quando nós paramos e analisamos o nosso contexto de vida, as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós entendemos que existe sim a necessidade de, no contexto histórico profético que nós vivemos, de nós buscarmos mais, de nós termos cada dia mais. A gente ora pela manhã, a gente faz o nosso culto devocional, nós estudamos a lição da escola sabatina, temos a meditação. Nós fazemos o nosso culto de pôr do sol, estamos na igreja, quarta, sábado, domingo, sábado à tarde, mas nós precisamos mais. E nós, há 1 ou 2 semanas, eu não me recordo bem, nós estudamos na lição que Moisés queria mais. Ele queria conhecer mais de Deus, ele queria a glória de Deus. Quando Moisés pede isso para o Senhor, ele já tinha tido a experiência da sarça, o mar já havia se aberto. Então, ele já tinha tido experiências grandiosas na vida dele. Mas a despeito de tudo que ele passou, a questão das pragas, a experiência da sarça, como ele viu como os primogênitos de Israel foram livrados, como a praga não atingiu o povo de Deus, o mar foi aberto, os inimigos foram tragados, mas mesmo assim ele entendeu que ele precisava mais de Deus. E nós precisamos entender isso. Que cada dia mais que nós vivemos nesse mundo, nós precisamos mais da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É uma necessidade grandiosa que nós temos. Quanto mais nós estudamos, mais aprendemos. E o que é que a gente vai fazer com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente estuda, com as nossas experiências? Tudo tem que ser devidamente usado.
para o serviço do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Todas as nossas áreas. A nossa vida inteira e completa, ela precisa estar nas mãos do Deus Espírito Santo. Há um tempo atrás eu li um livro chamado Ouse Pedir Mais. E quando eu ouvia falar desse livro, Ouse Pedir Mais, eu tinha uma inquietação. Ousar pedir mais o quê? Ousar pedir mais da presença de Deus. Ousar pedir mais do Espírito Santo. Ousar pedir mais momentos de consagração. Eu concluí um estudo e levei alguns meses sem dar estudo a ninguém. E eu costumo dizer que são orações que nós fazemos e que Deus ele responde logo, quando nós pedimos a oportunidade de dividirmos a nossa fé com alguém. E um dia eu estava pregando na minha igreja, eu notei que tinha uma moça, que ela estava começando a frequentar a igreja, e no final do culto ela apertou a minha mão e disse assim: Ionara, você lembra de mim? Eu disse: não. Ela disse: você estudou comigo. Nós fizemos a 5ª série, que hoje é o 6º ano, juntas, aqui no colégio perto da igreja. Eu disse: ai, que bom. Eu disse: louvado seja Deus, que ela me reencontrou no culto. E aí, Cris já tinha dito: a gente vai dar estudo para ela. Já combinei tudo com ela, a gente vai começar o estudo dela para a semana. Eu disse: não, sim, ela está vindo de uma outra denominação, extremamente conservadora, pentecostal, e está encantada com as verdades da palavra de Deus que tem sido apresentada para ela. Amém. Hoje eu já trabalhei na rede adventista e é muito bom, é muito confortável quando nós estamos no nosso meio. Hoje eu trabalho num colégio público e o ambiente é totalmente diferente. Eu trabalho na sala do AE, assistindo ali crianças neurodivergentes, mas a gente recebe crianças de todo tipo. Eu digo crianças, mas são adolescentes. Síndrome de Down, autistas, meninos com paralisia cerebral. E nas minhas primeiras semanas, quando eu retornei do recesso, eu estava com um aluno e uma mãe se manifestou no pátio da escola. E aí eu vi aquele desespero: chama a SAMU, chama a polícia, chama quem para resolver. Eu não fui solicitada, até porque eu não podia, eu estava assistindo um aluno. E eu parei e refleti: eu sou adventista do 7º dia. E como eu agiria diante dessa situação se eu fosse solicitada? Eu tinha que cumprir as minhas atividades, eu tinha atividades para apresentar para aquele menino. E segui, fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu disse: eu preciso dar testemunho da fé que eu tenho, não, muito mais por não comer o que é servido. Porque em Salvador, o lanche de escola pública é comida. É feijão, é cuscuz, é quiabada. E muitas das coisas eu não como, por causa dos ingredientes ali levam coisas de origem de porco. Então eu tinha aquela inquietação: eu tenho que mostrar que eu sou adventista, não porque eu não como essas coisas, mas porque eles precisam ver a pessoa de Jesus em mim. E comecei a orar. Eu disse: eu quero apresentar Jesus para alguém aqui do meu trabalho. E aos poucos comecei a conversar com a coordenadora, que é de outra denominação: Ionara, mas é assim, você tem certeza que você tem? Você não me disse que ele é para todo ano, então ore, mais do que ler, ore e peça direção ao Espírito Santo. Aí eu recebi uma nova colega e ela começou a me perguntar. Eu estava estudando o sermão, tinha um tempo entre um aluno e outro. Eu comecei a estudar o sermão que eu estava fazendo a semana de oração. Ela começou a me perguntar: como é que
funciona a sua igreja? Eu disse, você quer aprender? Eu disse, na sua igreja tem estudo bíblico? Ela disse, não. Eu disse, você quer que eu lhe dê um? Ela disse, eu quero. Você me ensina? Eu disse, ensina. Amanhã eu trago. Aí eu separei o grande conflito, separei o bloco do estudo, deixei na mesa, já ia esquecendo de colocar na bolsa quando o celular tocou a mensagem. E eu, Nara, não esqueça os livros que você me prometeu, não, viu? E louvado seja Deus por isso. Não porque eu sou boa, não porque eu seja melhor do que ninguém, porque eu seja mais santa do que ninguém, mas porque eu entendi que eu preciso da Espírito de Deus na minha vida. Nós não podemos mais perder tempo. E nós precisamos refletir um pouco. Nós saímos de casa bem cedinho. Às 4h50 nós estávamos pegando a última irmã, 5 horas, nós já estávamos na BR. Fizemos uma viagem tranquila, apesar da chuva, do tempo frio, louvado seja Deus. Mas quando nós chegamos no posto, aqui na entrada de Itapicuru, nós paramos para ir ao banheiro. Seguramos o tempo todo, viemos de Salvador até aqui, já pertinho. Não, vamos logo, vamos parar para ir na igreja. Não, vamos logo aqui. Dá tempo, não deu. Às vezes nós nos distraímos. A primeira igreja adventista que nós avistamos, nós paramos. Chegamos. Nós não prestamos atenção, que não tinha nenhum carro na porta. Pastor Samuel não estava em pé. Então nós não podemos nos distrair. 1 minuto de distração na nossa comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, nos custa muito. Abra sua Bíblia. Livro de Atos. Atos capítulo 19. Nós vamos começar a ler a partir do verso 13. Atos 19, verso 13. Amém? Todos acharam? Amém. Quando vocês já oramos, vamos ler. E aqui diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal e sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha espírito malignos, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gentios. Caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Querido, nós temos um inimigo nas nossas vidas. E quando este inimigo das nossas vidas olha para cada um de nós, ele não tem nada a nos oferecer. Nada a nos oferecer. Mas quando o inimigo das nossas vidas olha para cada um de nós, quem ele vê? Às vezes nós achamos que o grande conflito se dará por ocasião do decreto dominical. Às vezes nós achamos que o grande conflito está lá na frente. É uma situação que ainda a gente vai viver, quando na realidade nós já vivemos. Se eu for perguntar aqui, todo mundo tem um problema. Todo mundo está passando por uma dificuldade. Todo mundo está passando por uma luta. Não tem esse aqui que vai dizer assim: eu não estou passando. Se você está buscando a Deus, se você está entendendo que o Espírito Santo é uma necessidade real na sua vida, você vai passar por uma luta. Você vai passar por uma dor, você vai passar por uma dificuldade. Nós sabemos que depois da pessoa de Jesus, quem mais pregou nessa terra foi Paulo. E o inimigo olha e diz assim: você não pode falar em nome de Jesus. Eu sei quem é Jesus e conheço quem entrega dele. Eu conheço Paulo.
Então, nessa frase está dizendo, eu respeito a Paulo, eu sei que com Paulo eu não posso. Aí quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo sofreu, Paulo foi surrado, Paulo foi preso, Paulo passou por 3 naufrágios, Paulo adoeceu. A gente entende que talvez esse espinho na carne que Paulo fala que tenha seja uma doença que ele tinha nos olhos, porque ele dizia nas cartas que os irmãos cuidaram dele, se possível, tinham dado para ele os próprios olhos. Eu fui vítima de um médico, eu tenho uma cuidado visual não muito boa hoje, eu sei o que é isso. Mas mesmo assim, Paulo dedicava a vida dele a Jesus, a ponto do próprio inimigo dizer, eu sei quem é Jesus a quem Paulo prega, eu sei quem é ele. E quando olha para cada um de nós, quem ele vê? Vê a Cristo nas nossas vidas, nas nossas atitudes? Temos nós direito de pregarmos o Deus que nós pregamos? Para que o inimigo das nossas almas nos conheça como alguém que serve íntegra e verdadeiramente a Deus? E aí nós paramos e pensamos, qual área da nossa vida nós precisamos entregar na mão de Deus? Ainda está sob o nosso domínio, sob o nosso controle. Existe um livro extraordinário que nós lemos durante a pandemia, eu já li mais 2 vezes, eu quero ler depois, chamado Passos para o Reavivamento do Espírito Santo. Nesse livro ele nos ensina que existem pessoas naturais, pessoas carnais e pessoas espirituais. Pessoas naturais são as pessoas que vivem. O famoso deixa a vida me levar. Sabe que Deus existe? Como teve um professor que me disse, não, Leonara, Jesus é da hora. Jesus é da hora. Eu acredito nele, mas não dessa forma aí que você acredita. Ah, tudo bem. Eu não tinha nem perguntado para ele, mas ele me respondeu. Tá bem. Existem os carnais. E aí é que mora o perigo. Os carnais conhecem a palavra de Deus. Os carnais entendem, mas todavia não se submetem ao Espírito Santo de Deus. E existem as pessoas que nós devemos buscar para nos tornarmos. As pessoas espirituais. Porque aí tem pessoas que agem de forma diferente frente a problemas. Qual é a diferença? A diferença está na presença do Espírito Santo na nossa vida. E isso é um processo contínuo. Demanda uma palavrinha chamada constância. É diário. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade e entregarmos a nossa vida inteira nas mãos do Espírito Santo. Desde as grandes decisões, às pequenas decisões, as nossas escolhas. Porque às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Quando a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se na simples tarefa de me atentar que eu preciso honrar o nome de Deus, quem dirá nas minhas escolhas? Em tudo, nós precisamos ter o direcionamento na pessoa do Espírito Santo. Sabe qual é a diferença? Eu ouvi uma frase de uma psicanalista. Às vezes nós nos preocupamos muito com a forma a qual nós agimos. Eu tenho um carro na igreja, eu tenho que agir dentro da perspectiva daquele carro. Hoje eu sou coordenadora de Espaço Pandemia, então eu tenho que fazer os meus afazeres, eu preciso me qualificar enquanto coordenadora. Hoje eu trabalho com crianças neurodivergentes, eu preciso estar estudando constantemente. Então, são personas como os adicionais que nós vamos construindo. Mas a questão, nós mostramos quem de fato nós somos, não é pela forma como nós agimos. E não é errado você se qualificar. Você estudar para ser um bom profissional, você procurar orar para ser um bom marido, um bom filho, uma boa mãe, um bom líder na igreja.
Mas nós vamos mostrar quem de fato nós somos, não é pela forma como nós agimos, é pela forma a qual nós reagimos. A gente age. Como é que eu ajo com os meninos na escola? Hoje eu evito trabalhar de roupa estampada. Eu trabalho sempre de cabelo preso. Brinco, essas coisas eu já não uso mesmo. Eu não uso roupas, evito roupas de cores vibrantes. Por quê? Porque como professora, como quem trabalha na sala do AE, eu preciso construir aquela imagem. Por quê? Porque eu sei que eu não posso ter nada em mim que tire a atenção do menino, do aluno. Ele precisa ter a atenção dele concentrada no que eu estou passando para ele. Então é a persona que eu estou construindo, é da professora para ele. Estou errado? Não, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Mas quem vai dizer quem sou eu é a forma como eu reajo diante não diante das dificuldades, mas diante das surpresas. E as surpresas, elas podem ser boas, ou elas podem, aos nossos olhos, não serem boas. Entende? Então, chegou uma situação, o novo para você, o desconhecido. E quando esse desconhecido não lhe é agradável, qual a forma que você acha? Você vai pensar antes de falar? Ou você vai falar, depois pensar e dizer, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito dessa forma. Pedir desculpas é bom. É reconhecer que você errou. Mas melhor do que pedir desculpas é você evitá-las. Aí você vai dizer, mas um cristão não pede desculpa independente de estar certo ou errado. Isso é uma virtude. Porque você está reconhecendo, às vezes, um erro que até você não cometeu. Você vai ter a humildade de quem vai lhe dar o Espírito Santo de Deus. E no seu ato, na sua humildade, no agir do Espírito Santo, o outro reflete. É diferente de você pedir desculpa por um erro cometido. Porque você não permitiu que o Espírito Santo atua na sua vida. Nós temos uma necessidade. Nós estávamos aqui na lição e nós falamos da necessidade de nós termos mais da pessoa do Senhor Jesus. E quando nós estudamos essa lição, que foi, na minha opinião, uma lição extraordinária, nós aprendemos muito com essa lição. E nós pensamos assim, por que Arão construiu o bezerro? E somos tentados a achar que se nós estivéssemos no lugar de Arão, nós não construiríamos. Não é verdade? Mas nós não podemos pensar assim. Porque nós estamos expostos aos mesmos erros, em contextos diferentes. As mesmas lutas, as mesmas provas. E o mesmo padrão que era exigido do povo de Deus, o mesmo padrão de distinção nos é exigido nos dias de hoje. No livro Patriarcas e Profetas está escrito assim: Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande no mundo dos costumes, dos hábitos e princípios como exigiu de Israel antigamente. Então os meus hábitos, as minhas práticas, os meus costumes precisam ser distintos das pessoas que estão ao meu redor. E precisam ser distintos não é porque eu me esforce para mostrar que eu sou distinta. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu tenho que ter a pessoa do Espírito Santo sendo convidada a estar na minha vida todos os dias. Porque uma coisa é nós termos o Espírito Santo sobre nós, outra coisa é nós termos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo sobre nós é quando nós entendemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não é porque nós somos bons, não. É porque o Espírito Santo fala aos nossos corações. O irmão chega aqui, a casa está vazia. A diretora chega aqui e pede o quilo do amor. Aí você diz, não, eu fiz mercado, eu vou lá, eu pego
1 quilo e trago aqui. Isso é o Espírito Santo sobre você. Outra coisa mais profunda, mais íntima, é o Espírito Santo atuando em você, em mim. E para que o Espírito Santo de Deus atue na minha vida, me encha, me preencha, que me diga como eu devo, mais do que agir, como eu devo reagir aos intempéries da vida, para que eu testemunhe do Deus que eu sigo, eu preciso tirar tudo aquilo que Ele nunca colocou na minha vida. Para que o Espírito Santo me encha, eu preciso estar vazia de mim. E é aí que mora o X da questão. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Eu preciso escolher me encher do poder do Espírito Santo. Todavia, é fácil? Não. Mas é benéfico. É prazeroso. Em muitos casos, é libertador. É libertador. A gente precisa tirar da nossa vida aquilo que nós temos consciência que está na nossa vida, que não agrada a Deus, mas todavia nós está ali porque nós gostamos. E isso não dá para os servos de Deus nutrirem um relacionamento tóxico com o inimigo das nossas almas. Por que relacionamento tóxico com o inimigo? Relacionamento tóxico, a pessoa está ali lhe maltratando, lhe ofendendo, lhe destruindo, acabando com você, muitas vezes emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, mas você fica porque você gosta. Por mais que aquilo esteja lhe ferindo, você gosta. Porque o processo de você sair da sua zona de conforto, às vezes, é mais trabalhoso do que você continuar como você está. Então, tá ruim, poderia ser melhor, mas eu estou dentro da minha zona de conforto. E para eu sair, para eu começar a fazer diferente, eu preciso me movimentar. Eu preciso sair da minha zona de conforto para tirar aquilo que está me maltratando, aquilo que está me machucando, aquilo que está me destruindo. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos hábitos, nós temos gosto, nós temos costumes que nós estamos cultivando há tempos. Mas todavia nós estamos dentro da nossa zona de conforto. E tirar dói. Tirar dói. Porque nós gostamos. Porque nós queremos. Porque nós acariciamos. Porque nos faz bem. Nós achamos que nos faz bem. Seja o que for. Eu gostava muito do refrigerante. Mas eu via aquele conflito. É bom. Eu falava para os adolescentes no clube, não tomem. No clube a gente não toma. Na igreja a gente não toma refrigerante. Aí vem sempre aquele que diz assim, não, a gente toma de vez em quando a gente vai num aniversário. Mas aí você fica aquele tempo todo e quando você toma, você quer tirar o atraso. Você fica ali 3 meses sem tomar o tal do refrigerante. Você foi num aniversário, numa festa, 500 vezes que o garçom passa, é só hoje, é só dessa vez. E quando você cai em si, se você tivesse tomando há 3 vezes, você não tinha tomado tanto como você tomou naquele momento. E eu estava assim. E eu disse, eu não posso. Esse ano, a associação aqui não é a mesma, nós estamos trabalhando com um programa de mordomia, falando sobre saúde. E era uma coisa que já vinha me incomodando. Eu disse, meu Deus, eu preciso. Vivi isso com café, mas pela graça de Deus eu larguei. E eu disse, eu preciso parar de tomar refrigerante. Fiquei um tempo, voltava. Quando eu recebi o material, que eu abri o sermão, eu disse, não, agora eu tenho que largar. Porque eu já vi que não dá. É uma coisa que eu estou fazendo porque eu quero, porque eu gosto, mas eu tenho plena consciência
que me faz mal. E se eu sei que se eu não fizer um voto com Deus, ficar nessa de tomar de vez em quando, eu não vou largar, eu não vou deixar. E ali, quando eu disse, não posso estar pregando o que eu vou pregar durante todo o ano de 2025, se eu continuar cultivando esse hábito. Orei, fiz um voto com Deus, eu não tomo mais. Foi porque eu quis? Não. Foi porque eu reconheci a minha necessidade. E logo de cara, logo quando eu fiz uma amiga minha, eu não era aniversário de minha filha. Ela quer muito que você venha. Quando eu fui chegando, a primeira coisa que o marido dela fez foi encher um copo de Coca-Cola e me dar. Eu disse, não. Ele, por quê? Eu disse, não tomo mais refrigerante. Ele, agora você vai pedir, tem água. Ela já tinha perguntado, tinham separado para mim com algumas coisas que eu podia comer. Ele disse, me dê água. Ele ficou assim, mas por quê? Não é por nada, eu não quero. Aí, como são pessoas muito próximas a mim, por quê? Porque eu fiz um voto com Deus de não tomar mais. É por isso, ele fez, tá. Aí, quando eu falei, ele parou de oferecer. Então, tem coisas, irmãos, que se nós não consagrarmos ao Senhor na nossa vida, nós vamos estar abrindo brechas para que o inimigo use na nossa vida e nos destrua, mine a nossa intimidade com o Senhor. Então nós precisamos fazer um exame minucioso da nossa vida. Vocês não vão sair daqui agora dispostos a consertar. O desejo, o intelecto, a cognição vai dizer o que nós precisamos tirar da nossa vida. O que é que nós precisamos corrigir? Qual é o hábito? Qual é o costume? Qual é a prática? Todos nós sabemos. Mas, todavia, não é fácil se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto para buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não vai conseguir. Isso é fato. Nós precisamos ter mais do Senhor Jesus na nossa vida. Lembra de Moisés? Quantas experiências nós já tivemos com Deus? Quantas vezes nós sentimos o Senhor ali presente, ainda que a gente não visse, ainda que a gente não sinta, mas nós sentimos que o Senhor Jesus está conosco, que o Senhor Jesus está nos guiando, nos conduzindo, e quando vem a prova seguinte, a gente vence uma, em seguida vem a outra, nós vacilamos, choramos. Não quer dizer que não possa chorar, pode chorar. Mas muitas vezes o choro vem com medo, como se Deus só fosse agir naquela circunstância, como se Deus não fosse Deus para agir uma segunda, uma terceira, e quantas vezes a gente vinha precisar. E nós só vamos entender isso quando nós entendemos que nós precisamos desesperadamente da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Desejado de Todas as Nações, na página 571, diz assim: ao pecador só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria, não com uma energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Então, ou seja, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida, até o que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário, não terá sentido. Não porque Cristo não tenha poder. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Mas eu e você só vamos compreender a grandeza do que Cristo fez por nós mediante a atuação do Espírito Santo. O inimigo das nossas almas só vai olhar para cada um de nós e nos reconhecer como servos de Deus, como aqueles que se comportavam semelhantes a Paulo, mediante o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Existe essa necessidade. Sem a atuação do Espírito Santo, quem somos nós? Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações.
o que nós precisamos tirar da nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos encher e atuar grande e poderosamente sobre as nossas vidas. Para que diante das lutas, das dores, da dificuldade, diante do céu, diante do inimigo das nossas almas, sejamos reconhecidos como servos de Deus, como pessoas que buscam transbordar o poder do Espírito Santo, como pessoas que têm como objetivo de vida assemelhar-se às virgens prudentes, para que no nosso semblante nós venhamos a carregar o semblante de Cristo, para que esteja cada um de nós aqui, independente da circunstância, com quem for, aonde for, possamos ser reconhecidos como servos de Deus. Tem uma citação que eu acabei não trazendo para fechar. Ela está no Conselhos aos Jovens. Isso não necessariamente na verdade sobre os anos, eu não lembro bem, mas eu sei que ela está no Conselho sobre aos Jovens. Ela diz assim, que todos nós temos uma atmosfera ao nosso redor. E essa atmosfera, ela pode estar perfumada com a presença dos anjos de Deus na nossa vida. E ela vem trazendo outros adjetivos positivos. Ela pode estar perfumada com gratidão, regozijada na presença do Senhor Jesus, eu estou colocando nas minhas palavras. Ou ela pode estar intoxicada por um pecado acariciado, por uma murmuração, por um hábito que nós não devemos ter na nossa vida. E essa atmosfera, ela vai consistir na presença dos anjos de Deus ou dos anjos que estão a serviço do inimigo sobre as nossas vidas. Qual é a atmosfera que nós queremos construir em torno de cada um de nós? Sabe por que às vezes nós chegamos em algum ambiente e nós não nos sentimos bem? Quando nós conversamos com alguém e aquela pessoa não nos traz paz, é a atmosfera que essa pessoa tem. Tem pessoas que quando nós olhamos no semblante, nós sentimos paz, nós sentimos tranquilidade. São pessoas que são agradáveis, pessoas com quem nós queremos estar perto, pessoas com quem nós temos prazer em conversar. Mas tem pessoas que, infelizmente, nós não temos esse mesmo prazer, essa mesma satisfação. Então, quando nós temos bons hábitos, e ela diz mais, que até o nosso semblante, mais do que testemunhar, influencia aqueles que estão ao nosso redor. Então, o que é que nós carregamos no nosso semblante? Qual é a atmosfera que nós construímos ao nosso redor? Se eu tenho um pecado acariciado, eu estou dando margem a um determinado anjo do inimigo atuar na minha vida. E toda pessoa com quem eu tenha contato, eu vou influenciar negativamente. Mas se eu busco o poder do Espírito Santo de Deus e eu tenho ao meu redor os anjos do Senhor, eu vou influenciar com o meu semblante essa pessoa a ter eu vou proporcionar a ela um contato involuntário com o Senhor. Meu desejo para mim e para todos nós que estamos aqui na manhã de hoje é que saímos daqui dispostos a construir essa atmosfera do céu em torno de nós, por meio da presença do Espírito Santo. É a vontade do Senhor que nos dá força, que nos dá vigor. Às vezes nós nos esforçamos demais para sermos bons, para sermos bons cristãos, bons colegas de trabalho, bons líderes.
E nós esquecemos de fazer o único esforço que nós precisamos. Nós só precisamos nos esforçar para todas as manhãs, quando as misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida, a gente escolher Jesus. Quando nós escolhemos nos refugiar no Senhor todas as manhãs, esse precisa ser o nosso esforço, porque existe uma luta. É o dia que você acorda atrasado, é o dia que você tem muita coisa para fazer, empecilhos para atrapalhar a tua comunhão com o céu na primeira hora do teu dia, não vai lhe faltar. Mas nós precisamos nos conscientizar que é uma questão de escolha, uma adoração viva, verdadeira, eficaz, não mecânica e rotineira. É o que vai fazer a diferença. Se nós não cultivarmos um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com o Senhor Jesus, desde agora, terá sido em vão. Não é uma semana de oração, não é um mês de oração, nem um ano, nem dois. É uma vida de oração na presença do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na manhã de hoje e esse seja o nosso desejo. Cris vai cantar. Vai cantar da bondade de Deus, da força que o Senhor Jesus nos dá, para nós escolhermos estar com Ele, escolhermos ter mais do Espírito Santo. Se você quiser dizer para o Espírito Santo de Deus na manhã de hoje: me ajuda, me dá força, eu preciso me esvaziar de mim, me ajuda a corrigir os meus hábitos, os meus costumes, o que é que eu faço, o que é que eu vejo, o que é que eu ouço, o que é que eu como, que precisa sair da minha vida, que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Converse com o Espírito Santo enquanto ela estiver cantando. Peça força para Deus para você sair da sua zona de conforto, para que o Espírito Santo, mais do que moldar as suas atitudes, mais a forma como você age, que Ele te transforme, para que você reaja como Deus espera que nós venhamos a reagir com aquilo que nós nos dizemos ser cristãos. Que Deus nos abençoe na manhã de hoje. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor.
conduz, não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar, é o milagre do céu, dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Amém. E nós saímos daqui dispostos. Lembra da experiência que eu falei quando nós estávamos chegando aqui? A não perder mais tempo. Às vezes nós perdemos tempo demais com coisas que não devem estar na nossa vida, atrapalhando a nossa comunhão. Estamos quase chegando. Não na igreja, mas nas mansões celestiais. Amém. Que o nosso desejo seja que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que está nos distraindo, nos impedindo de ter um olhar mais profundo no que diz respeito à nossa vida espiritual. Vamos orar, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo atue poderosamente nas nossas vidas. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos oferece perdão, o Senhor nos guia, o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor é aquele que nos garante a vitória, mas essa vitória só vem se nós permanecermos no Senhor. É um processo diário, é uma luta, é verdade, mas essa luta, se estivermos com o Senhor, se o Espírito Santo estiver presente, estiver atuando diariamente nas nossas vidas, a vitória já é certa. Vamos ter lutas, vamos ter provas, vamos ter dificuldade. Mas nós queremos te pedir na manhã de hoje que o Senhor tire da nossa vida aquilo que está nos distraindo, aquilo que está roubando o tempo que nós devemos dedicar ao Senhor, o tempo que nós precisamos dedicar para falar do teu amor. Mas também tira de nós o que nos está impedindo de construirmos esse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter mais do Senhor Espírito Santo. Fala aos nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos ter os nossos olhos da fé mais do que abertos, dilatados. Porque nós vamos ver o grande conflito diante dos nossos olhos, terrenos, falhos, fracos e pecadores. Mas mais ainda, nós vamos enxergar a vitória, o galardão, a coroa da vida eterna por ocasião da tua volta. Fica com cada um de nós que aqui estamos. Guarda-nos, proteja-nos, salva-nos de nós mesmos e confirma o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém.